tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Essa aqui é a aula de número 70, isso mesmo. Já temos 70 aulas, olha só, bastante conteúdo aqui já foi disponibilizado gratuitamente no meu canal do YouTube. Para você que não sabe, toda semana nós temos conteúdo aqui gratuito sobre nutrição, nutrição esportiva, bioquímica, suplementação, enfim. O tema de hoje é sobre um assunto que é bem polêmico, que é o exercício em jejum. Por que ele é bem polêmico? Porque alguns afirmam que o exercício em jejum faz mal, alguns afirmam que o exercício em jejum é algo benéfico, tanto para a saúde como para a composição corporal. E é isso que nós iremos discutir hoje, né? Os possíveis benefícios ou malefícios associados ao exercício físico em jejum. Se você é nutricionista, atua na área com pacientes, né, que se exercitam, que fazem academia, que tem o objetivo de hipertrofia muscular, de emagrecimento, com certeza você já se deparou com um caso do tipo de algum paciente que realiza exercício físico em jejum e você já deve ter se preocupado, se perguntado, na verdade, né, se essa prática pode ser mantida ou se você orienta o paciente a não fazer, a realizar uma refeição, né? O que é que seria ideal? Nós iremos entender isso aqui hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Luan Lisboa, eu sou nutricionista, também sou professor, já fui professor da graduação, atualmente sou professor de cursos de especialização e pós-graduação no Brasil inteiro. Além da docência, eu também atuo em consultório com pacientes de academia que desejam hipertrofia muscular, emagrecimento e atletas de diferentes modalidades, certo? Trabalho com mountain bike, com natação, com surf, com atletas de luta, corrida, enfim, né? Com diversas modalidades esportivas. Vamos lá, qual o objetivo dessa aula? Olha, quem me acompanha sabe que eu gosto de trazer um conteúdo que teoricamente é um conteúdo complicado e trazer para vocês de uma forma simples, né? O meu objetivo como professor é simplificar, descomplicar a bioquímica, descomplicar a nutrição para que você entenda, para que o conhecimento seja compartilhado. Então, nessa aula de hoje, de forma direta, né, descomplicada, a gente vai discutir os possíveis benefícios ou malefícios do exercício físico em jejum. Vocês vão entender o meu ponto de vista, baseado na ciência, obviamente, né, na fisiologia, na bioquímica, o meu ponto de vista sobre a realização de exercício físico em jejum. Será que é algo maléfico? Será que faz mal ao organismo? Será que é benéfico? Ou será que é indiferente? Já pararam para se perguntar se fazer exercício físico é algo indiferente, que não faz mal, nem faz bem? Né? Já pararam para se perguntar sobre isso? É porque, como eu falei, a nutrição hoje em dia está parecendo torcida de futebol. Eu sou a favor do aeróbico em jejum, eu sou a favor do aeróbico alimentado, eu sou a favor do carboidrato, eu sou contra o carboidrato, eu sou a favor da frutose, eu sou contra a frutose. Virou um absurdo. Então, só o conhecimento vai conseguir te libertar, né, desses rótulos que tentam colocar na gente, não é verdade? Antes da gente começar o raciocínio, eu queria explicar uma coisa para vocês. Ó. Jejum não é algo prejudicial. Sempre que se fala em jejum hoje em dia, né, o pessoal fica, meu Deus do céu, vai morrer. Gente, entenda que existe toda uma adaptação metabólica e fisiológica ao jejum. Nosso corpo sabe exatamente o que fazer quando há ausência de alimento, quando há ausência de nutriente. É algo até contraditório, né? Porque se você parar para pensar, olha só que interessante. O nutricionista é o profissional que trabalha com comida, com alimentação. Então, prescrever jejum parece ser algo antinutricional, né? Olha só que interessante. Se você é um profissional que estuda para saber como adequar a prescrição dietoterápica do seu paciente, e aí quando se fala em jejum, existe esse mito, né? Você pode pensar, isso é totalmente contra a nutrição. Mas entenda que jejum é algo fisiológico. Você faz, você vai fazer e ao longo da história da humanidade o jejum é realizado. Você passa pelo menos 8 horas, né? Ou pelo menos não, tem gente que dorme menos. Em média 8 horas em jejum. E isso não gera nenhum tipo de prejuízo ao seu organismo, tá bom? O jejum ele não é prejudicial. Os animais, ó, eles desenvolveram adaptações comportamentais e fisiológicas que permitem sobreviver a período de escassez e ausência de alimentos. Ah, professor, então quer dizer que eu posso prescrever o jejum, eu devo prescrever? A questão não é que você pode ou que você deve. A questão é você entender que não é algo que vai fazer mal ao seu paciente, certo?
Ah, professor, mas se a pessoa ficar sem comer, é óbvio que ela vai passar mal. Entenda que isso é óbvio, né? Quando a gente fala de jejum na nutrição, jejum intermitente, principalmente jejum em exercício, a gente fala de um período do dia. Quando há ausência de alimento, né, de forma crônica, a gente está falando de inanição, que é a falta de, de, de nutrientes para garantir o funcionamento do organismo, isso é óbvio que vai fazer mal. Mas períodos relativamente curtos de jejum, né, tendem a não ser prejudiciais, tendem a não causar nenhum tipo de prejuízo biológico, né? Então, fiquem tranquilos. Existem órgãos como o fígado. Olha só que interessante. Você já deve, eu já dei uma aula aqui falando sobre emagrecimento e orientei vocês a estudarem fisiologia da obesidade, fisiologia do tecido adiposo. Olha só que interessante. O tecido adiposo explica, né, ou mostra ou deixa claro que o jejum não é algo prejudicial. Como assim, professor? O tecido adiposo, a quantidade de energia que nós temos no nosso tecido adiposo, mostra como que nós podemos sobreviver longos períodos sem nutrientes. Isso vai ser bom? Não necessariamente. Você fala de um período longo, é óbvio que isso vai ser ruim, né? Mas você vai sobreviver, porque você tem tecido adiposo. Esse é o papel do nosso tecido adiposo, tá certo? Então entenda que períodos curtos não geram nenhum tipo de prejuízo. Períodos longos, isso pode estar associado a prejuízo, óbvio, né? Mas olha só, a gente tem órgãos importantíssimos que funcionam, né, para garantir que o jejum não seja tão prejudicial, a ausência de nutrientes não seja tão prejudicial, pelo menos de forma aguda, né? O tecido adiposo dá isso. Você parar para analisar, vamos lá, tem um indivíduo com 70 quilos, 10% de gordura, é um indivíduo fitness, né? Fitness, indivíduo com 10% de gordura é um indivíduo fitness, magro. Se você parar para pensar, ele tem, vamos lá, 10 quilos, 10% de 70 quilos a 7 quilos de gordura corporal, né? Se você parar para pensar que cada quilo de tecido adiposo, de tecido adiposo a gente tem 7.700 quilocalorias, né? Estou falando de gordura, estou falando de tecido adiposo. Em 1 quilo de tecido adiposo, que não tem só gordura, a gente tem 7.700 quilocalorias. Imagine um paciente com 7 quilos, quantas calorias ele não tem em seu organismo. Então, existe uma quantidade satisfatória de energia no nosso organismo capaz de manter as nossas funções quando o nutriente não é ofertado. De forma aguda, isso não gera nenhum tipo de problema. O jejum inicia quando não há alimento ingerido após o período absortivo, depois que você tem toda a absorção e disponibilização desses nutrientes para o seu tecido, para os seus tecidos, né? Quando isso acaba, o seu corpo, para manter a oferta de nutrientes para os tecidos, o seu corpo passa a mobilizar os estoques corporais. E a partir desse momento você está em jejum. A partir do momento que o seu corpo passa a mobilizar os estoques corporais, que não está chegando nutriente de fora da alimentação, você está em jejum, tá certo? O jejum ele promove uma intensa troca de substratos entre o fígado, tecido adiposo, músculo e encéfalo, né? Orientada por duas prioridades. Olha só que interessante. Prioridade 1 no jejum: manter glicose, né? Manter níveis plasmáticos adequados de glicose para suprir as necessidades de tecidos que dependem prioritariamente de glicose. Tem tecidos que dependem prioritariamente, tem tecidos que dependem de um fornecimento ininterrupto de glicose, ou seja, não pode faltar glicose para o tecido. Ele pode até mobilizar outros substratos, por exemplo, o encéfalo pode extrair energia dos corpos cetônicos, mas a oferta de glicose para ele deve ser ininterrupta, tá certo? Além disso, além dessa prioridade de garantir glicose, garantir concentrações adequadas de glicose na nossa corrente sanguínea, há também a necessidade de disponibilizar uma fonte de energia alternativa. Se o corpo sabe que tem tecidos que dependem prioritariamente de glicose, ele também sabe que tem tecidos que podem se virar sem glicose. O que é que ele faz? Ele mobiliza outra reserva energética, um substrato alternativo, que são os ácidos graxos, para fornecer energia para esses tecidos, para garantir que a glicose seja disponibilizada apenas para, ou apenas não, principalmente para os tecidos que dependem prioritariamente da glicose. Então é isso que o corpo vai fazer: poupar a glicose para os tecidos que dependem prioritariamente e mobilizar
fontes alternativas de energia, que aí entram os ácidos graxos e os corpos cetônicos, tá certo? Então, entenda que existem fontes alternativas. Apesar da glicose ser um substrato interessantíssimo, no jejum o corpo aprende a se virar, né, por assim dizer. Olha só que interessante, o fígado tem um papel importantíssimo durante o período de jejum, por quê? Ele é responsável por garantir a glicemia. Se não está chegando glicose via intestino, se você não está absorvendo a glicose, a sua glicemia durante o jejum ela é mantida via glicogênio hepático, né? Olha só que interessante. Durante o sono, você dorme, né, obviamente, e você degrada o seu glicogênio hepático para manter a sua glicemia, porque o seu cérebro não para de funcionar durante o sono. O seu cérebro continua funcionando. Quem mantém a entrega de glicose constante, né, para os seus tecidos é o fígado. O fígado que libera a glicose do glicogênio que ele armazena e produz glicose a partir de outros compostos, né, de aminoácidos, glicerol e lactato, uma via chamada de gliconeogênese. O fígado tem um papel importantíssimo nesse aspecto, né, de garantir glicose para os tecidos. Além disso, olha só que interessante, além de garantir glicose para os tecidos, o fígado também garante corpos cetônicos, que é uma fonte alternativa de energia. É uma forma do corpo suprir energeticamente alguns tecidos, né, para que a utilização de glicose seja diminuída e sobre glicose para os tecidos. Olha só que interessante. Ah, professor, então esse é o sentido fisiológico da cetogênese, né, da produção de corpos cetônicos? Sim, os corpos cetônicos funcionam como uma alternativa de energia e o fígado tem um papel importantíssimo nisso. É o fígado que produz corpos cetônicos, disponibiliza na corrente sanguínea para esses tecidos, tá certo? Além disso, o tecido adiposo também é muito importante no jejum, né? Afinal de contas, é o tecido adiposo que libera ácidos graxos que vão gerar energia nos tecidos periféricos e que vão ser utilizados também para a produção de corpos cetônicos. Os ácidos graxos do tecido adiposo que apresentam uma grande quantidade de energia, né? Olha só, os ácidos graxos alimentam os tecidos não dependentes de glicose. Quais tecidos, professor? O músculo, por exemplo. O músculo pode diminuir o uso de glicogênio, né? E passa a utilizar ácidos graxos, tem bastante mitocôndria no músculo para geração de energia. Mas no eritrócito, na célula vermelha, né, na hemácia, ela não tem mitocôndria, então ela depende de um fornecimento adequado de glicose, que é o fígado que faz isso, tá certo? Então, o tecido adiposo também tem papel importante no metabolismo durante o jejum. E o músculo, olha só o papel do músculo no jejum. Ó, o músculo, o que é que ele faz? Ele diminui o uso de glicose, dando prioridade à oxidação de ácidos graxos, tá vendo? Ácidos graxos e corpos cetônicos, gera o acetil com a enzima A, que vão ser utilizadas no ciclo de Krebs para geração de energia. É como se no jejum o músculo fizesse assim, olha, tem pouca glicose, eu vou deixar a glicose um pouco de lado e vou passar a queimar mais ácidos graxos e passar a queimar mais corpos cetônicos. E aí o que acontece? A glicemia tende a ser mantida, porque o músculo tende a usar menos glicose. Além disso, em situações específicas de jejum, por exemplo, prolongado principalmente, o músculo contribui com aminoácidos para a geração de glicose, precursores gliconeogênesos. As proteínas do músculo são degradadas, são quebradas, e esses aminoácidos são disponibilizados para o fígado fazer glicose. Aí você pode pensar, mas professor, então o jejum é extremamente maléfico para o músculo, não é? O jejum pode aumentar a perda de massa muscular. Pode, sim, o jejum pode sim favorecer a perda de massa muscular. Então, baseado nisso, eu poderia dizer que exercício físico e jejum são totalmente não recomendados, na verdade, não necessariamente. Depende do contexto, depende da dieta, a gente vai falar sobre isso. Depende da sua ingestão proteica, porque você pode fazer exercício físico em jejum, por exemplo, e ter uma ingestão calórica alta, nada impede. Você pode fazer aquele exercício físico em jejum e comer muita caloria ao longo do dia, isso não vai gerar proteólise. Entenda que perda de massa muscular é um saldo entre o quanto que você sintetiza, o quanto que você sintetiza de proteína e o quanto que você degrada. Como se o balanço nitrogenado negativo acontecesse, né, que vai favorecer a perda de massa muscular,
quando você degrada mais do que você constrói. Então, se você tem uma ingestão dietética adequada, se você dá um estímulo adequado de musculação, por exemplo, e faz um exercício físico em jejum, não necessariamente você vai perder massa muscular. Mas isso não pode acontecer? Não vai acontecer de forma tão intensa porque o período de jejum vai ser bem pequeno. Esse período de jejum que você vai estar fazendo, por exemplo, seu corpo vai ter ácidos graxos para suprir esse tipo de exercício. O seu corpo vai ter glicose do glicogênio hepático, do glicogênio muscular para suprir esse exercício, né? Glicogênio hepático depende da sua ingestão antes de dormir. Entenda que, baseado no metabolismo muscular do jejum, você poderia pensar que exercício físico é totalmente maléfico para o músculo, mas depende do tipo de exercício, depende da adaptação do paciente. A gente vai falar um pouco sobre isso, certo? Mas, de fato, de forma crônica, o jejum tende a favorecer a perda de músculos, tá certo? Olha só que interessante, essa imagem aqui é uma imagem do livro de Bioquímica Ilustrada, um livro que eu gosto. Na verdade, todas essas imagens aqui são do livro de Bioquímica Ilustrada, tá certo? Ele mostra como é que funciona o nosso organismo no jejum. A prioridade 1, como a gente falou, alimentar os tecidos que dependem de glicose, tá vendo aqui a glicose na corrente sanguínea, vai para o encéfalo, por exemplo, principalmente, né? O fígado também produz corpos cetônicos que vão ser disponibilizados para o encéfalo, que vão ser disponibilizados para o músculo. A prioridade 2 durante o jejum é liberar ácidos graxos, promover lipólise do seu adiposo para fornecer essas fontes alternativas de energia, tanto em forma de ácidos graxos que podem ser utilizados, como em forma de corpos cetônicos que vão ser produzidos a partir desses ácidos graxos. Então, esse é o objetivo durante o jejum. Você pode perguntar, professor, então no jejum o que acontece? O corpo produz mais glicose e libera mais gordura dos nossos estoques. Então, o jejum é bom para emagrecer. Olha só que interessante. Teoricamente, sim, né? Teoricamente, fazer jejum emagrece. Só que, mais uma vez, emagrecimento é uma resposta crônica, que é um saldo, né, um cabo de guerra entre o quanto você queima e o quanto você guarda. Não adianta você fazer jejum intermitente, onde você fica 16 horas sem comer, e nas 8 horas que você tem para comer, você come igual um boi. Não tem jejum que dê certo. Você vai oxidar naquele período, mas durante as 8 horas você vai engordar. Então, ainda assim, o jejum em si, para emagrecer, depende de um saldo energético negativo ao longo do dia. Não adianta fazer 16 horas de jejum e não entrar em déficit calórico. Você não vai emagrecer. Tá certo? Então, o jejum favorece um estado catabólico, de fato, mas o emagrecimento é resultado do cabo de guerra entre o quanto que você quebra e o quanto que você guarda. Não adianta quebrar mais nas 16 horas que você passa em jejum e nas 8 horas você guardar tudo aquilo que você perdeu. Então, isso ainda é crucial para o emagrecimento. Por isso que jejum não garante emagrecimento. Jejum só gera emagrecimento na maioria das pessoas que fazem jejum, né? Que fazem jejum. Por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem jejum tendem a comer menos e entrar em déficit calórico. Simples, né? Apesar disso ser interessante para algumas pessoas, para outras isso pode não funcionar porque o jejum aumenta a fome. Obviamente, se não está entrando comida, o sinal que o seu corpo recebe é: gente, vamos comer, preciso comer, estou com fome. Esse é o sinal que o seu corpo recebe. Então, jejum está associado ao aumento de apetite, principalmente nos momentos iniciais, né? Naquelas pessoas que estão começando a fazer o jejum. Então, isso é importante. Aí você pode perguntar, mas professor, o jejum é catabólico e tal, né? Então, essa pergunta aqui poderia ser facilmente respondida. Por que realizar aeróbico em jejum ou exercício físico em jejum? Baseado no metabolismo do jejum, a gente poderia dizer que, ora, se o jejum aumenta o catabolismo do tecido adiposo, eu poderia fazer exercício em jejum, por quê? O próprio jejum aumenta a quebra de gordura do adipócito e isso vai ser potencializado quando eu realizar um exercício. Olha só que interessante, o exercício físico aumenta também a quebra de gordura do tecido adiposo, a lipólise, né? E a oxidação. E o jejum também faz isso. Logo, se eu unir os dois, eu vou ter, né, um efeito queimador de gordura. Então, o jejum vai acabar com as minhas gorduras, como eu vejo aí nos blogs. Conheça o aeróbico em jejum, o exercício matador das gorduras localizadas, das gorduras corporais. Não é bem assim que funciona, certo? Entenda. A justificativa é a seguinte, ó. Exercícios em jejum
eu vou fazer para aumentar a oxidação de ácidos graxos como fonte de combustível durante o exercício. É como se fosse assim, ó. Durante o exercício eu gastasse 10 gramas de ácidos graxos por hora. Quando eu fizesse em jejum, eu vou gastar agora 15 gramas de ácidos graxos por hora. Ou seja, eu aumentei o uso de gordura como fonte de energia. Logo, isso vai gerar mais emagrecimento. É isso que o pessoal pensa quando faz exercício em jejum, tá certo? Esse é o objetivo principal. Será que isso acontece? Será que de fato o exercício em jejum aumenta a oxidação de gordura quando comparado ao estado alimentado? Sim, sim, isso de fato acontece. O exercício aeróbico de baixa intensidade ou moderada intensidade, quando é realizado em jejum, você tem uma maior oxidação de gordura quando comparado ao estado alimentado. Isso é fato. Isso que eu expliquei para vocês, ó. Isso daqui ele é potencializado. Esses efeitos metabólicos do jejum sobre o tecido adiposo, por exemplo, são potencializados quando você faz exercício nessa condição. É óbvio. Por quê? Porque o exercício físico aumenta a demanda de energia. Quando você está em jejum, né, a gente entende que o seu corpo está tentando garantir os estoques de glicose, os estoques adequados de glicose na corrente sanguínea. Então, ele não vai aumentar o uso de glicose. Porque a ideia do jejum é poupar glicose e garantir glicose para os tecidos que dependem prioritariamente de glicose. Não faz sentido no jejum você aumentar a oxidação de glicose. Não faz sentido fisiológico nenhum, isso é antifisiológico. Então, no jejum, seu corpo não vai aumentar o uso de glicose. Ele vai poupar glicose para os tecidos que dependem prioritariamente de glicose. E vai mobilizar mais gorduras. Então, se você começa a fazer exercício físico, teoricamente o exercício físico aumenta o uso de glicose como fonte de energia. Na verdade, o exercício físico aumenta a produção de energia, o uso dos substratos para a geração de energia. Só que você está numa situação de jejum, que o corpo está pensando em poupar a glicose. Aí o que é que acontece? Sobrou para as gorduras. Então você vai queimar gorduras numa intensidade maior durante o exercício físico, durante o aeróbico e jejum, por exemplo, durante o exercício físico de baixa intensidade em jejum. Isso de fato acontece, né? Só que quando há um exercício de intensidade, né, moderada para alta ou exercício alta, isso não acontece. Por quê? Porque exercícios de intensidade elevada não dependem prioritariamente dos ácidos graxos. É como se os ácidos graxos, as gorduras, não fossem capazes, né, de suprir os tecidos que dependem de energia rápida, que é a energia disponibilizada em treinos intensos. Treinos intensos você depende da via da creatina fosfato, prioritariamente, você depende da glicólise, que são vias que produzem ATP de forma mais rápida. Então, quando você faz exercício em jejum de alta intensidade, você não há um aumento de oxidação de gordura, até porque esse tipo de exercício não gera um aumento considerável na oxidação de gordura. Isso é o esperado. É por isso que o pessoal faz o AEJ, que é aeróbico de baixa intensidade, aeróbico em jejum. Ninguém faz treino intenso em jejum, né? A ideia é fazer aeróbico em jejum. Aí você pode pensar, professor, então quer dizer que se vai oxidar mais gordura, vai emagrecer mais, na verdade? Teoricamente sim, né? Teoricamente sim. Só que os estudos mostram o seguinte, ó, a prática de exercícios em jejum não influenciou na perda de peso ou nas mudanças de massa magra e gorda. Você não perdeu mais massa magra e você não perdeu mais gordura. Você não, né? Os indivíduos que realizaram baseado nos artigos que foram publicados tentando provar essa hipótese, né? Baseado na teoria, exercícios físicos em jejum tendem a queimar mais gordura, consequentemente seria uma melhor estratégia para emagrecimento. Não acontece isso. Os estudos, quando investigam isso, mostram que fazer aeróbico em jejum não gera mais nem menos emagrecimento. Na verdade, como a gente diz aqui na Bahia, nem fede nem cheira. Não tem diferença significativa. Então, é algo indiferente, não serve para nada. Para o emagrecimento, né? Essas descobertas, olha só que interessante, apoiam a noção de que a perda de peso, o emagrecimento, né? Perda de gordura, consequentemente, com exercícios são mais propensas a aumentar com a criação de um déficit calórico significativo durante um período de tempo, em vez de exercícios físicos em jejum ou alimentado. Então, o que vai influenciar no emagrecimento não é aquele exercício, aquele momento específico que você fez, que você treinou em jejum. É o contexto onde ele está inserido.
Ah, professor, mas se eu considerar um contexto, vamos lá, considere essa imagem aqui, ela mostra, tá vendo? Esse P aqui são as diferenças de body mass. Isso aqui foi uma revisão sistemática com a meta-análise. Dos poucos estudos que avaliaram isso, tá vendo? Ainda tem muita discrepância entre os estudos em relação à população, em relação ao protocolo, enfim. Eu concordo que é algo que ainda não é consenso, tá certo? Então, teoricamente, a gente não dá para bater o martelo que jejum não serve para nada, mas se você parar para pensar, toda a questão que envolve emagrecimento em si é algo que é pouco relevante, né? Que vai influenciar pouco quando você faz as coisas que são essenciais. Quando eu falo de prescrição dietoterápica, quando eu dou aula, por exemplo, de nutrição esportiva, de emagrecimento, de hipertrofia, eu gosto de focar em coisas que são essenciais. O que é que eu tenho que fazer para gerar emagrecimento? Depois que você garantiu que é essencial, aí você vem o que é que eu posso fazer além disso. Por exemplo, uma vez que você garantiu o déficit calórico na dieta, adequação proteica, o que eu posso fazer além disso? Um jejum, exercício de jejum é algo que você pode fazer além disso, mas que talvez o efeito adicional sobre aquilo que já foi feito, né, do déficit calórico certinho, seja baixo. Dificilmente fazer exercício de jejum vai atrapalhar o seu emagrecimento. Isso não vai acontecer, não faz nenhum sentido atrapalhar. A questão é que os possíveis efeitos adicionais são discretos, são pequenos. O que não justifica muitas vezes um indivíduo que não gosta ter que acordar cedo com fome para andar. Se você não gosta, não faz sentido, já que os benefícios que você vê são pequenos, sabe? Essa é a questão em si. Por quê? Olha só que interessante, ó. Há um aumento na oxidação de gorduras, né? Exercício de baixa intensidade. Só que exercícios de baixa intensidade, por serem leves, naturalmente apresentam um gasto energético baixo. A gente viu que o essencial, né, é o déficit calórico. Então, quando você faz exercício de baixa intensidade, o gasto calórico total dele é baixo. Aí você fala, ah, professor, mas naquele exercício baixo vai ser só oxidação de gordura. Ponto. Nessa revisão sistemática aqui, ó, ele fala que a diferença do grupo, que a média, né, de aumento de oxidação de gordura foi de 3 gramas e meio, né? 3,5 gramas. Ó, professor, fazer exercício em jejum gerou uma oxidação de gordura maior em 3 gramas e meio. Vamos lá. Vamos traduzir isso em valores. Se você perder por dia fazendo aeróbico em jejum todos os dias, de segunda a segunda, né? Por conta dessas 3 gramas e meia, desses 3 gramas e meio a mais de gordura, vamos supor, ah, professor, eu quero queimar essas 3 gramas e meia a mais de gordura. Eu quero queimar. Vamos lá. Vou fazer exercício aeróbico, vou fazer aeróbico em jejum por conta desses 3 gramas e meio. Sabe quanto é que você vai demorar para perder 1 quilo? Eu fiz as contas, né? Aproximadamente 9 meses. Você vai ter que acordar todos os dias sem comer, fazer seu aeróbico em jejum para queimar esses 3 gramas e meio a mais. Ao final de 9 meses você vai ter 1 quilo a mais de gordura. Óbvio que isso não é tão simples assim, né? Porque existem vários fatores que interferem na oxidação de gordura, tem a questão da adaptação metabólica, enfim. Ou seja, é uma prática que, por mais que tenha diferença, né? Por mais que tenha um certo aumento da oxidação de gordura, na prática clínica em si tende a ser irrelevante. Essa é como se fosse assim, essa oxidação a mais de gordura que você gera no aeróbico em jejum é clinicamente irrelevante para o seu emagrecimento. Aquilo é como se não gerasse resultados tão interessantes assim. Aí a pergunta que eu faço, será que vale a pena você fazer? Será que vale a pena você acordar de manhã cedo, com fome, né? Se você sente fome de manhã, se exercitar com fome, pensando nessa diferença que é clinicamente irrelevante, então não faz sentido, né? Porque esse efeito a mais de oxidação de gordura é pequeno, é bem pequeno, né? A ponto de gerar um emagrecimento bem considerável. Isso não acontece, certo? Aí você pode pensar, sim, professor, mas tem a questão da performance também, né? Eu não recomendaria meu paciente fazer aeróbico em jejum porque ele vai perder performance. Isso é verdade se ele perde performance? Olha, para exercícios aeróbicos contínuos, uma caminhada, uma corrida leve, vários estudos não encontraram alteração entre as condições de jejum e alimentado sobre a performance. Embora
Quando o exercício é longo, com duração superior a 1 hora, se alimentar antes de se exercitar melhora o tempo até a exaustão, melhora a capacidade aeróbica. Então, a depender do tipo de exercício, o jejum não prejudica a performance. Quando é um exercício leve, quando é uma caminhada, quando é um pedal leve, uma corrida leve, você pode tranquilamente treinar em jejum se você se você gosta assim, se você prefere assim, você pode tranquilamente treinar em jejum que você não vai perder performance. Mas, por mais que você goste de treinar em jejum, caso você vá fazer um exercício mais longo, é o que o pessoal geralmente faz, treina de forma leve durante a semana e no final de semana faz um longão, né, de corrida ou de pedal. No final de semana eu recomendo que você se alimente, que você não vá em jejum. Porque se você for fazer um treino longo em jejum, você vai acelerar. Olha só que interessante, vamos voltar aqui para essa imagem. Se você for fazer um treino longo em jejum, você vai acelerar a queima de glicogênio de um estado onde você já tinha pouco glicogênio. Então você vai acelerar o seu tempo até a exaustão. Se você iria demorar 1 hora para cansar, agora você vai cansar em 40 minutos, porque você já começou o exercício com a reserva baixa, sabe? Então quando o assunto é performance em exercícios longos, jejum não faz sentido. Falou em performance, jejum não faz sentido. Ah, professor, mas tem estratégias, a estratégia chamada Sleep Low, que atletas fazem para ter mais performance. A gente pode até falar sobre Sleep Low em uma aula. Sleep Low consiste... Sleep Low é sleep, de dormir, low é de baixo. É como se você fosse dormir... Você se exercita antes de dormir, gasta seu glicogênio, vai dormir com glicogênio baixo, acorda de manhã com glicogênio baixo, vai treinar. Ao treinar com glicogênio baixo, você vai gerar estresse no seu corpo e o seu corpo vai aumentar a capacidade de gerar ATP, de oxidar a gordura. E isso mais pra frente pode se traduzir em performance. Quando o Sleep Low é feito, ele não é feito em um momento que você quer performance, ou seja, não vou fazer o Sleep Low e no outro dia de manhã eu vou treinar intenso. Não, isso não acontece, você vai perder performance. Então, no dia que você vai treinar intenso, você tem que comer. Então, não existe fazer jejum quando o foco for melhorar a performance física. Você pode até falar, mas professor, eu prefiro fazer meu longão em jejum. Provavelmente, né? Não tenho como garantir 100% de certeza, porque quando a gente fala de alimentação pré-treino, não envolve só a questão metabólica, fisiológica, né? Da glicose. Envolve, por exemplo, até a sensação de plenitude gástrica, isso interfere. Imagine você comer e se sentir cheio, você vai perder performance. Então tirando essa questão, né? Provavelmente, se você tivesse alimentado, você teria uma performance melhor quando você realiza esse exercício físico, tá certo? Então, de forma geral, o exercício em jejum parece não influenciar exercícios curtos, né, e leves, mas pode prejudicar o desempenho em treinos longos. Portanto, quando o assunto for otimizar a performance, o treinamento em jejum não deve ser indicado. Tá pensando em gerar o máximo de performance, o máximo de trabalho naquela sessão, esquece o jejum, certo? Mas é dia a dia, professor. O paciente faz exercício leve, se sente bem em jejum, e aí? Mantém. Essa é a questão. Vale a pena orientar o paciente a realizar EJ? Olha, vamos lá. Se você atendeu seu paciente no seu consultório e o paciente chegou na sua consultório porque ele viu no blog marambapura.com.br que fazer a EJ é bom, ele te pergunta, e aí, Luan, o que é que eu faço? Começa a fazer a EJ? Eu falo, não. A EJ não é bom. Se você não tem o hábito de fazer, não se sente bem treinando de manhã sem se alimentar, não faz aeróbico em jejum. Não faz sentido, você não vai ter benefício adicional nenhum. A gente viu que aeróbico em jejum não tem benefício adicional nenhum quando comparado ao estado alimentar. Então, se o paciente não faz e pergunta para você se ele pode fazer, eu recomendo que ele não faça, não precisa começar. Mas se o paciente chega no meu consultório e fala, Luan, eu vou treinar todos os dias de jejum, vou fazer um funcional, vou fazer uma musculação em jejum e me sinto bem assim. Consigo treinar bem, não me sinto cheio. Não, quando eu vou correr também meus 5 km de dia, eu não me sinto cheio, não fico empachado, vou correr em jejum e me sinto bem. E aí, o que é que você recomenda? Recomendo que você continue. Quando for treinos curtos que você está fazendo em jejum, está se sentindo bem, ótimo, continue. Né? Eu não oriento o paciente a comer nesse caso, mas eu falo para ele, olha, caso final de semana se eu vou correr 10, 15 km, 10 km, 20 km, aí você tem que acordar um pouco mais cedo e se alimentar, para garantir glicogênio, para retardar o aparecimento da fadiga. Ah, musculação. Se um dia você for treinar lá com o pessoal old school, né, aquele que pega aqueles pesos enferrujados, que o pessoal não trabalha com máquina, né? Sabe? A galera old school
vai com o sapato rasgado, que faz exercício até ver o teto preto. Nesse tipo de exercício eu recomendo que não faça jejum, porque o exercício intenso teria ter uma duração maior. Vocês entenderam a questão? Né? Exercícios curtos, se o paciente já faz e se sente bem, mantém. Se o paciente não faz, não tem por que induzir ele a fazer, porque não tem benefício adicional, certo? Então, para mim, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu pedalo, né? Comecei a pedalar esse ano. Surfo, já surfo desde os meus 10 anos, vou fazer 20 anos de surf, né? E faço crossfit. E olha só que interessante. Os pedais durante a semana, né? Geralmente durante a semana eu faço 30, 40 km, faço em 1 hora e meia. Eu consigo pedalar em jejum, a depender da intensidade, né? Quando a gente vai na intensidade, uma velocidade média de 20 até 25, para mim é tranquilo. Mas passou de 25 km por hora, aí eu já tenho que me alimentar, né? Surfar, eu consigo surfar 2 horas e meia, 3 horas em jejum, sem nenhum tipo de prejuízo sobre a minha performance. Mas, professor, o senhor falou que é exercício longo. De fato, o surf é um exercício longo, só que a intensidade é baixa. Quem surfa, quem já viu falar sobre surf, sabe que nessas 2 horas o surfista passa a maior parte do tempo sentado esperando a onda. O momento surf, sim, o momento onde há um gasto energético é quando o surfista está na onda. Então, se você for contabilizar nessas 2 horas e meia, não dá 5 minutos de esforço, né? Claro que tem a questão da remada, enfim. Mas, assim, dificilmente eu surfo 2 horas e meia em jejum, né? Mas 1 hora eu consigo surfar tranquilamente. Eu prefiro não surfar 2 horas e meia em jejum, até porque eu chego em casa com a fome absurda e isso acaba comprometendo a minha alimentação ao longo do dia. Tem essa questão também, né? De fazer jejum, ficar com fome e tentar compensar. Isso é ruim. Treinos curtos eu não tento compensar, mas treinos longos de surf, por exemplo, que eu consigo fazer e me adapto, isso não, eu não gosto de fazer porque eu fico com fome. Mas crossfit, que é 40 minutos a 1 hora, eu não consigo fazer em jejum de forma nenhuma. Se eu for realizar um treino de crossfit em jejum, 20 minutos já estou cansado, me jogando no chão, exausto. Olha só que interessante, porque crossfit é um treino intenso. Então, treino intenso a gente viu que não tem essa diferença da oxidação de gordura e que isso compromete diretamente a performance. Ah, professor, por que o senhor surfa em jejum ou vai pedalar em jejum? É pelo horário. Geralmente, dia de semana, eu chego na praia às 5 horas da manhã, não dá tempo de acordar, eu acordo, tomo um café e saio, sabe? É por questão de praticidade. Eu comecei assim por questões de praticidade e mantive. Então, entenda que o jejum ele pode ser realizado, mas a gente entende que ele não tem benefício adicional e não vale a pena você orientar um paciente a fazer se ele não faz, sabe? Se ele se sente bem não fazendo, se ele se sente bem se alimentando, não faz sentido você orientar ele a fazer. Mas se é um paciente que já faz, que já se sente bem, é porque é normal, muita gente faz esse jejum. Aí sim você pode orientar ele a manter, né? Desde que você adeque a alimentação dele total. Ah, não vai perder massa muscular? Não. Se a alimentação dele estiver adequada, não perde massa muscular. Lembre, porque é um período específico de jejum, certo? Gente, então é isso. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá certo? Então é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.